Beleza. Mais uma vez eu queria agradecer, né, o convite que o Amós fez. É muito bom estar com vocês aqui novamente. Sempre gosto de elogiar pela iniciativa, né, pelo esforço que vocês têm feito de, mesmo à distância, usar isso que a gente tem de melhor para a glória de Deus. Isso é muito bacana e edifica, e eu me sinto muito alegre por estar aqui, ainda que seja uma tarefa difícil, né, uma tarefa, como o Amós colocou aí no início, e eu concordo com ele, é uma tarefa melindrosa, é um tema que suscita, né, que aquece os humores, dependendo do grupo que você vai discutir e comentar. Só que a nossa proposta aqui, acima de tudo, sempre é uma proposta, como o Amós muito bem colocou aí no início, lendo 2 Timóteo, para que o homem, para que a mulher de Deus esteja plenamente preparado para toda boa obra. E é exatamente isso que eu gostaria de começar refletindo com vocês. Antes da gente entrar propriamente nas nossas discussões, no que a gente pretende fazer daqui para frente, meditar um pouquinho sobre o que nós faremos aqui, quais os motivos que nos levam a estar aqui. E eu queria ler com vocês, primeiramente, um versículo num salmo, o versículo 125, do salmo de número 119. Então, o Amós comentou e eu concordo plenamente. Esteja com a Bíblia em mãos. Hoje a gente vai folhear um pouco a Bíblia. Eu acredito que nesses próximos estudos também, né? Então, esteja atento aí para não perder nenhum versículo. Salmo 119, apenas o versículo 125. Salmo 119, versículo 125. Eu estou lendo na nova versão internacional, na NVI. Diz assim o salmista: sou teu servo, dá-me discernimento e ensina-me. Desculpem, sou teu servo, dá-me discernimento para compreender os teus testemunhos. É muito importante, quando a gente vai começar a pensar sobre soteriologia, ou quando a gente vai pensar em teologia propriamente dita, a gente pensar no que significa usar a inteligência para estudar a palavra de Deus. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala de teologia, eu ouço duas posições muito comuns entre as pessoas que discutem teologia. Por um lado, eu vejo pessoas que são extremamente espiritualistas e arrepiam de medo quando ouvem a palavra teologia, né? Se for um irmão mais pentecostal, até repreende em nome de Jesus, porque acha que teologia é uma coisa humana, né? Cita aquele texto de 2 Coríntios que Paulo, né, fala que o espírito edifica, mas a letra mata, de uma maneira descontextualizada, sem entender ali o contexto do texto que o apóstolo Paulo está dizendo, mas tem esse grupo de pessoas que falam que teologia é um movimento humano, é um movimento que não edifica, é um movimento que não traz nenhum tipo de crescimento para a igreja. E a gente tem um outro polo, a gente tem um outro grupo, que são aquelas pessoas extremamente racionalistas, que dizem que a teologia dá conta de tudo, e abandonam até muitas vezes a ideia do mistério, a ideia da incompreensão racional em prol dessa teologia. Esses são os que dizem, para eu acreditar tem que fazer sentido. Se não faz sentido, eu não acredito, né? E tanto um polo quanto o outro correm sérios riscos de equívoco, porque estão colocando a inteligência de maneira errônea, de maneira errada. E é por isso que eu estou meditando com vocês, antes de tudo, nesse versículo 125 do Salmo 119. Para a gente começar do lugar correto, da gente começar uma reflexão teológica de uma maneira que traga glória para o nome de Deus. O Tomás de Aquino, quando ele define teologia, eu gosto muito da definição de teologia dele. Ele fala que a teologia ensinada por Deus, ela é instruída, deixa eu aumentar aqui o meu zoom, porque está pequenininho. A teologia é ensinada por Deus, ensina de Deus e conduz a Deus. Eu gosto muito dessa definição do Tomás de Aquino, né, que a teologia é ensinada por Deus, ensina de Deus e conduz a Deus, porque nos leva a pensar que o que a gente vai fazer aqui, enquanto movimento de estudo, enquanto reflexão sobre a soteriologia, só vai ter frutificação se é ensinado por Deus, se ensina de Deus
e se conduza a Deus. E para que isso aconteça, a gente precisa olhar para duas coisas que esse texto apresenta. A primeira é que o texto começa dizendo, sou seu servo. Jovens, uma boa teologia sempre nos leva a mordomia. E aí, quando eu estou dizendo mordomia cristã, eu não estou falando de ficar com a mãozinha para trás, deitada na rede, esperando que os outros tragam as coisas para você. Mordomia cristã é esse ato e esse estilo de vida que tem como principal propósito servir aos outros, buscando a glória de Deus. Então, o primeiro propósito de toda teologia tem que ser este, tem que ser nos levar a sermos servos de Deus, a buscarmos servir a Ele. E o segundo, que tem a ver com o primeiro, é usar a inteligência para a glória de Deus. Eu gosto da Bíblia Viva, que ela traduz essa segunda parte, dizendo, dá-me sabedoria, para que eu saiba aplicar sua verdade revelada à minha vida. Um teólogo nada mais é que alguém que disciplina humildemente sua razão sob orientação divina, para compreender e para viver a piedade. Se nós vamos discutir aqui soteriologia, se nós vamos discutir qual é o plano de salvação que Deus faz ao longo da história, através das Escrituras, nós só temos um objetivo: colocar-nos à disposição da obra de Deus e colocarmos a nossa inteligência à disposição de Deus. Quando nós pensamos que nós vamos estudar um assunto, qualquer que seja dentro da Bíblia, nós precisamos, e não só dentro da Bíblia, eu acredito que em qualquer área da vida cristã, o primeiro movimento é que a nossa inteligência peça para que o Senhor nos dê discernimento. A nossa inteligência pura e simples já é uma bênção divina. Eu gosto muito de pensar nisso quando a gente olha para a situação de hoje, por exemplo. Hoje nós estamos passando por um processo de pandemia e a gente está aí com vacinas já sendo aplicadas, pessoas ficando imunizadas. Isso é um milagre de Deus. Pessoas usarem sua inteligência para o bem, poderem produzir algo em um tempo recorde. Só isso já é uma bênção de Deus. Já quando nós, como crentes, somos chamados a nos despojarmos da nossa razão, colocarmos ela à disposição de Deus, nós estamos ainda fazendo um movimento mais gracioso, que é pedir que o Senhor, Ele mesmo, use a nossa inteligência para que nós possamos entender a sua palavra. Sem isso, nós somos incapazes, sem isso, nós somos completamente desprovidos de habilidade para entendermos o que a Bíblia nos ensina. E é por isso, jovens, que eu estou dizendo isso com muita veemência nesse início. Nós vamos tratar assuntos que muitas vezes eu, infelizmente, acompanho alguns grupos teológicos na internet e eu vejo que é muito mais uma rinha do que uma discussão edificante. É muito mais homens e mulheres parecendo que adoram Calvino ou Armínio do que homens e mulheres que adoram ao mesmo Deus. E eu acredito que isso acontece justamente porque não estamos colocando a nossa inteligência no lugar que ela deve estar, que é no lugar de pedir, de petição, de que o Senhor possa dobrá-la para que possa compreender a palavra. Aqui eu queria citar um autor que eu gosto muito, que eu descobri não há pouco tempo, mas que eu tenho me dedicado a ouvi-lo mais, graças a Deus é um irmão vivo ainda, que é o Jonas Madureira. Ele tem um livro muito bacana, eu não li ele todo, li uma parte, a parte que eu li achei maravilhosa, que chama Inteligência Humilhada. E ele tem algumas falas, tem algumas pregações falando sobre essa ideia da inteligência e da fé, né? Como é que essas duas coisas se articulam. E o próprio Jonas, para mim, é das mentes mais brilhantes que a gente tem no nosso meio hoje, né? Uma das grandes bênçãos que Deus nos deu. É um sujeito de inteligência filosófica, psicológica, lógica maravilhosa, e ele mesmo faz esse movimento de buscar glorificar a Deus com esses dons que o mesmo Deus tem o dado. E lá no prefácio do Inteligência Humilhada, o Jonas diz assim, eu gostaria de ler para vocês. A inteligência humilhada é a fé que não tem medo de pensar, duvidar ou questionar. A fé não precisa morrer, só precisa pensar. Uma fé assim percebe a racionalidade e a ordem divina nas coisas criadas sem de forma alguma anular-se ou destruir-se. É possível ser piedoso e ao mesmo tempo inteligente. A razão não precisa morrer, só precisa dobrar os joelhos. A razão que se sujeita a Deus não deve se envergonhar da sua sujeição, nem se inferiorizar pelo fato de reconhecer sua dependência da revelação. Pelo contrário, a razão, consciente da sua miséria,
deveria ser grata pela dádiva da revelação, pois, como aprendemos com nossas mães, quando alguém nos dá um presente, a única reação adequada é a gratidão. É possível ser inteligente e, ao mesmo tempo, ser piedoso. E o meu desejo aqui, jovens, é que a gente possa fazer esse movimento, que a gente possa colocar a nossa inteligência de joelhos diante da revelação das Escrituras, que a gente possa colocar a nossa razão à disposição do Espírito Santo para que ele possa nos orientar e nos instruir acerca desse assunto que é tão caro à nossa fé, que é a soteriologia. E o próprio J.I. Parker, ele tem uma frase interessante que ele fala que conhecer a Deus é uma questão de graça. Então, usar a inteligência e falar de soteriologia está conectado diretamente uma coisa à outra. É somente pela graça, mediante a fé, que nós podemos conhecer e nos apropriar daquilo que Deus tem revelado. O próprio Salmo 119, no versículo 118, vai dizer, Salmo 119, versículo 18, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 15, eu gostaria também de ler, porque essa introdução é muito importante para nós. Efésios, capítulo 1, versículo 15, quando o apóstolo Paulo está expressando sua bênção à igreja de Éfeso, ele diz, por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Veja que o apóstolo está pedindo para que os olhos dos corações sejam iluminados, e essa é a nossa oração essa noite também, que os olhos do nosso coração sejam iluminados. De alguma forma, isso é uma outra maneira de dizer que nós queremos que a nossa inteligência se dobre à revelação de Deus, que a nossa inteligência seja conduzida pela vontade de Deus. E assim, então, nós podemos conhecer a vontade do Senhor e podemos entender sobre soteriologia, entender sobre salvação. Uma vez que Efésios 2:8, que é um texto clássico de soteriologia, vai nos dizer, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Se nós vamos falar de soteriologia, nós precisamos, antes de tudo, entender que nós não vamos entender por nós mesmos. Se nós vamos falar de soteriologia, e mais uma vez recito J.I. Parker, nós vamos falar de uma questão de graça. Meu querido jovem, minha querida jovem, se você pode dizer, tal como eu posso dizer, que eu sou um filho ou uma filha de Deus, isso não é porque a minha inteligência alcançou algo por meu esforço, mas pelo contrário, foi Deus que iluminou a minha inteligência, foi Deus que iluminou a minha razão, foi Deus quem abriu os olhos do meu entendimento, para que então eu pudesse crer na verdade do Evangelho. Por isso, então, é nosso dever nessa noite, como também nos diz 2 Coríntios 10, versículo 4 e versículo 5, levar nosso pensamento cativo a Cristo. E eu gosto muito desse texto também, porque a ideia ali é de um prisioneiro que foi vencido e é levado para o reino que venceu. Então, é como se Cristo vencesse o orgulho da nossa razão e levasse essa razão para o reino do seu amor. Isso é muito precioso, porque quando nós estamos discutindo soteriologia, é muito comum o nosso orgulho aparecer antes da nossa fé, antes do nosso conhecimento. E aí, então, é muito difícil nós podermos conversar sobre algo quando eu, na verdade, já entro querendo ter razão. E quando a gente está falando de soteriologia, não é o Jonathan, não é fulano, não é ciclano que tem razão. Quando nós estamos falando de salvação, nós estamos falando que Deus tem razão. E é por isso que nós voltamos nossos olhos a Ele. É por isso que nós nos colocamos no lugar de cativos e dizemos, Senhor, nós temos um hino aqui na casa de oração, do Hinos e Cânticos, que eu gosto muito. Eu não me lembro o número agora, mas a letra diz, cativa-me, Senhor, para livre eu ser então. Submisso, faz e vencedor por essa submissão.
Cativar é exatamente isso, é levar preso, é levar junto. E nosso objetivo aqui, como João Calvino colocava, toda a meditação da vida de um cristão está nisto, que estando mortos para o pecado e para nós mesmos, vivamos para Cristo e para a sua justiça. E como este renascimento nunca acaba enquanto fomos prisioneiros deste corpo de morte, é preciso que cuidemos com o nosso arrependimento dure até a nossa morte. Então, se nós vamos, jovens, a partir daqui, falar sobre soteriologia, o nosso objetivo aqui é apenas buscar viver para Cristo e para a sua justiça. E é por isso que nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos ilumine nessa caminhada que começa hoje, que, se Ele permitir, vai até aí nós esgotarmos esse assunto, para que Ele venha nos orientar, para que Ele venha a trazer a nós, como diz o Salmo 119, 125, discernimento, inteligência, para entender os seus mandamentos. Nós vamos orar, então, mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso eterno, amado e poderoso Pai, nós te agradecemos nessa noite pelo privilégio e oportunidade que tens nos dado de estarmos, mesmo distantes, reunidos em um só propósito, que é de estudar a tua palavra, buscar a glória do teu nome e nos prepararmos para servi-lo como lhe convém. Pedimos ao Senhor que, a partir daqui, o Senhor venha nos abençoar para que a nossa razão, a nossa inteligência esteja cativa a Ti, esteja dobrada diante do Senhor, para que nós possamos entender a Tua palavra como Tu desejas. Nos ajuda, ó Pai, para que não haja oportunidade do inimigo entre nós agir, nos causando conflitos, discussões infrutíferas, nos causando muito mais confronto do que edificação. Guarda a nossa mente, o nosso coração, para que, acima de tudo, nos gloriemos na mensagem da cruz e nos alegremos de sermos salvos pela Tua graça. Seja conosco, ó Pai, como tem estado desde o início dessa proposta. Nos abençoa até o final dela. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos e deixamos tudo entregue em Tuas mãos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá então, gente. Vamos, depois de termos feito essa introdução, e aí eu queria aqui também colocar que hoje eu não fiz apresentação de slide, porque não vou fazer uma introdução mais ampla, mas a partir da semana que vem, eu prometo já trazer as coisas mais esquematizadas para vocês irem acompanhando de uma maneira mais sistemática. Mas, desde já, eu deixo aberto para que, durante a minha fala, se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, alguma interação que queiram fazer, vocês têm toda a liberdade de fazer isso, né? Eu acho que aqui no Zoom tem aquela ferramenta de levantar a mão, ou sinalizar que quer falar, então fica até mais fácil, é só indicar que aí eu paro, passo a palavra e a gente continua conversando. Certo, então, nós vamos falar sobre soteriologia. Qual que é o nosso objetivo hoje? Nosso objetivo hoje é fazer uma explanação ampla, é abrir o contexto no qual a gente vai caminhar durante essas semanas, é colocar o pano de fundo no qual se desenvolve todas as ideias que virão a seguir. Então, hoje é uma coisa mais ampla. E aí, a partir da próxima semana, nós vamos focar naquilo que é a minha proposta, né, que é de onde eu falo, para nós podermos estudar soteriologia. Como eu gosto de palavras, é importante a gente deixar bem claro, né, que soteriologia é a soma de duas palavras gregas, soter e logos. Soter, do grego, é salvação, do verbo soteres. E logos, como todo mundo sabe, é tratado, estudo, organização lógica de algum assunto. Então, quando a gente fala de soteriologia, nós estamos falando do estudo sistemático da doutrina acerca da salvação. O termo soteriologia é recente, ele é criado no século XIX. Então, a gente está no século XXI, é uma coisa muito próxima, não está muito distante. E se refere a essa área da teologia que se dedica especificamente a trabalhar essa história que a Bíblia quer contar do início ao fim, que é a história de Deus salvar aos homens, de Deus resgatar os homens na sua necessidade. Então, é essa parte da teologia que trata da salvação do pecado, sua restauração, o favor divino, a íntima comunhão que se passa a desfrutar com Deus após experimentar-se a doutrina a salvação de Deus. E aí nós temos um caminho que é lógico. É claro que aqui a gente não vai fazer esse caminho lógico, mas eu vou descrever esse caminho lógico para que a gente possa entender. A primeira grande área que a gente encontra é a teologia. Teologia é a doutrina de Deus.
é todo conhecimento que se refere, se afirma acerca daquilo que Deus é, daquilo que Deus se revela. Isso é teologia. E dentro lá da teologia, nós estudamos e pensamos que Deus, em todos os seus atributos, é perfeito e santo. Então, o primeiro ponto é a teologia. Passando para a antropologia, e nós vamos fazer esse movimento de maneira resumida daqui a pouco, mas na antropologia, que é a doutrina, né, do homem, nós vemos quem o homem é. E junto com a armatologia, que é a área que estuda a doutrina do pecado, nós entendemos que esse homem foi criado por Deus, criado com semelhança a ele, mas que caiu da graça e se corrompeu pelo pecado. Logo, fracassou e nós somos obrigados a entender, então, que há um conflito. Um Deus santo, perfeito e justo, e uma criatura criada, um ser criado, pecador, que está em confronto e conflito com esse Deus. E deste conflito, ou seja, do conflito entre a teologia e a antropologia e a armatologia, surge uma dúvida. Como, então, se vai resolver este conflito entre um Deus santo e uma criatura pecadora? E aí aparece a soteriologia, ou seja, qual é a solução dada para resgatar essa criatura que caiu da graça? E então, considerado em termos amplos, a doutrina da salvação, e aí eu queria também falar isso, porque às vezes a gente fala de doutrina da salvação, as pessoas pensam que a gente está fazendo uma discussão teológica árida, sem aplicações diretas na vida da igreja, na vida cristã, e a doutrina da salvação, ela não tem só lugar na reflexão doutrinária, como tem lugar na reflexão da prática ministerial. E se a gente observar, e por isso que eu fiquei muito feliz de ser convidado para falar isso quando o Amós comentou comigo sobre o convite, nós temos vivido uma crise soteriológica. Nós temos vivido uma crise em que as igrejas não sabem mais definir o que é salvação. A gente vive uma crise teológica em que nós vemos crentes evangélicos acreditando que precisam fazer algo para ser salvos. A gente vive essa crise. Eu já conversei com crentes que claramente demonstram não entender o que significa salvação pela graça. Que dizem que são salvos, mas, né, eu estou ensinando a escola bíblica dominical aqui da Casa de Oração de Congonhas, nós estamos estudando Gálatas. E o problema dos galácios era exatamente esse. A gente é salvo pela graça, mas precisamos obedecer à lei também. Então, a gente vê e de maneiras mais esdrúxulas, mais expostas em determinados movimentos, mas a gente assiste um movimento dentro da igreja evangélica geral que tem esquecido que é fundamental entender soteriologia para a vida cristã. Né? Não é só uma discussão sobre Deus elegeu ou não, Deus é justo ou não, Deus... Não é, a discussão vai muito mais além. É uma discussão que diz respeito a como viveremos a nossa vida cristã. E os nossos púlpitos, muitas vezes, têm sido esvaziados dessa discussão. Né? A gente assiste, muitas vezes, pregações que começam calvinistas, ficam no meio arminiana e terminam numa coisa que não dá nem para definir o que é. E a gente assiste isso e as pessoas ouvem, as pessoas carregam esse discurso. As pessoas vão para a igreja, vão no domingo à noite, ouvem aquilo e reproduzem. Né? A televisão está cheio de discurso. Vou dar um exemplo de uma polêmica que eu fiquei sabendo há pouco tempo que aconteceu aí, que tem tudo a ver com soteriologia. Tem um certo pregador aí, muito famoso ultimamente, que ele soltou uma verdade, segundo ele, falando que nós somos o ponto fraco de Cristo. Né? Nós somos o ponto fraco de Jesus. Gente, isso é falta de soteriologia. Basicamente, dizer que nós somos o ponto fraco de Jesus é dizer que o centro de todo o universo gira ao redor de nós, não ao redor de Cristo. E a soteriologia vem exatamente para dizer não. Né? Não há mérito algum em homens pecadores. Há mérito num Deus que salva. Então, quando a gente tem esse esvaziamento, a gente precisa voltar. E aí é claro que
Eu vou falar aqui de uma perspectiva calvinista, de uma perspectiva reformada, mas se a gente olha há 500 anos atrás, quando Martinho Lutero se torna esse símbolo, ele estava brigando exatamente contra isso. Ele estava lutando contra uma igreja católica romana que dizia que para ser salvo é necessário indulgência, para ser salvo é necessário boas obras, para ser salvo é necessário ser batizado. E ele se levanta e diz, não, não é necessário. É claro que o Lutero, e eu vou falar isso mais nas próximas semanas, o Lutero é um símbolo, ele não é o homem do movimento, né? Há vários outros homens e mulheres sendo usados por Deus para resgatar essas verdades históricas, muito antes de Lutero, muito antes de Lutero. Mas Lutero é um símbolo, né? Ele literalmente, se fosse o marketing, né, ele era o garoto propaganda. Ele se tornou a pessoa que foi lá no castelo e bateu lá e falou, ó, isso aqui. Mas esse movimento que aconteceu há 500 anos atrás precisa ser constantemente avivado, né? Os reformadores diziam que a igreja da reforma é a igreja que continuamente está se reformando, ou seja, é aquela igreja que continua vigilante. E por isso, então, quando a gente assiste essas pregações, essas coisas que não tem nada a ver com as doutrinas bíblicas, a gente assiste uma piedade capenga, né? A gente assiste pessoas que dizem ser cristãs, mas que têm práticas não cristãs e convivem bem com isso, convivem muito bem com isso, com essa dualidade na vida, porque existe uma soteriologia não definida, uma soteriologia bagunçada, e então é importante, porque como um dos textos que eu estava lendo diz, não é suficiente conquistar multidões para dentro das paredes da igreja. É necessário que o indivíduo reconheça que é pecador, separado de Deus e que por suas próprias forças não pode resolver seu problema, para que então possa entender a realidade da salvação. E o plano de salvação, a soteriologia como um todo, é algo engraçado. Por quê? Ela é tão simples, mas tão simples. Aqui na Cajuração, os irmãos gostam de falar isso. É tão simples que uma criança pode entender. Né? A minha esposa, eu já falei com vocês em outra oportunidade, a minha esposa trabalha com Ministério Infantil na igreja. Ela prega para as crianças entendem. Ela já pôde pregar para crianças, e crianças movidas pelo Espírito de Deus se arrependerem de seus pecados, entregarem sua vida a Jesus Cristo. O evangelho é simples, mas ao mesmo tempo, ele é muito profundo, tão profundo, mas tão profundo que não dá para entender completamente. Não dá para se esgotar de maneira perfeita o que significa soteriologia, o que significa a salvação para nós. A ideia de que apenas um plano de salvação seja necessário para satisfazer as inúmeras incoerências espirituais em meio às variações quase ilimitadas nas necessidades dos homens em cada raça, cultura e situação, é algo que explode a nossa razão. Imaginar que o mesmo Cristo salva a pecadores de culturas diferentes, de tempos diferentes, de necessidades diferentes. Então, o Evangelho, a soteriologia, o plano de salvação, ele tem essa dualidade. Ele é extremamente simples e profundamente complexo, ao mesmo tempo. E aí, aqui, jovens, uma outra coisa que eu quero que vocês já fiquem cientes. Falar de soteriologia é falar de paradoxos. E o que eu falei agora é um paradoxo. O evangelho é simples a ponto de uma criança entender e profundo e complexo a ponto de não esgotarmos ele completamente. E as duas verdades se mantêm. As duas verdades são igualmente verdadeiras. Então, quando a gente está falando de soteriologia, a gente está tendo isso em mente. Essa coisa que é simples, ela alcança o âmago do ser humano e é complexa e é profunda e tem mexido com a igreja desde sua fundação. Desde quando a igreja se tornou igreja, ela está discutindo soteriologia, porque a igreja nasce soteriológica. Se não tivesse soteriologia, não haveria igreja. Nós somos produto da salvação dada por Cristo. Então, por isso que é um assunto importante de ser discutido, importante de ser estudado. Quando a gente está falando de soteriologia, a gente pode geralmente observar uma divisão clássica em dois grandes temas. A soteriologia objetiva e a soteriologia subjetiva. Quando a gente fala da soteriologia objetiva, a gente está falando daquilo que Cristo fez para salvar. Ou seja, nós estamos falando da obra remidora de Cristo. Quando nós estamos falando de soteriologia objetiva, nós estamos falando sobre isso.
Quando nós falamos de soteriologia subjetiva, nós estamos falando o que a salvação produz no homem e na mulher regenerada. Não se confunde com cristologia, porque a cristologia estuda a pessoa de Cristo, enquanto que a soteriologia subjetiva estuda os resultados da obra de Cristo na vida de um homem e de uma mulher regenerada. Aqui, nos nossos estudos, na nossa semana, nós vamos falar dos dois. Como vocês vão ver no final desse estudo aqui, nós vamos falar dos efeitos da salvação no regenerado. Ao mesmo tempo, nós vamos falar o que Deus faz para salvar os homens e mulheres pecadores. Então, nós vamos falar tanto da soteriologia objetiva, quanto da soteriologia subjetiva. E aí, né, eu gostaria que desde já nós começássemos a construir, e aqui, como eu disse no início, nossa conversa aqui hoje é para isso, é para a gente construir os fundamentos, é para a gente colocar as bases dessa estrutura. A gente precisa lançar alguns fundamentos, a gente precisa lançar algumas ideias fundamentais para poder continuar a nossa conversa. Eu gostaria de colocar pelo menos 4 aqui, que eu gostaria que vocês não perdessem de vista, que a gente mantivesse essas verdades aí diante dos nossos olhos o tempo todo. A primeira coisa, que o Amos até citou na pré-reunião aí, né? Soberania de Deus. Nós iremos destacar daqui a pouco mais extensivamente esse pressuposto, mas é necessário desde agora a gente sublinhar que uma soteriologia saudável parte do princípio que, ainda que seja incompreensível, Deus é soberano sobre toda a história. É necessário que eu e você façamos como Jó faz. Vamos lá em Jó capítulo 26, versículo 14. Eu quase estou pedindo para alguém ler, porque senão só vai ficar falando aqui, vai causando uma angústia. Eu sei que na igreja é assim também, né? Um fala e os outros ouvem, mas é Jó capítulo 26, versículo 14. Vamos lá, vamos ver se funciona. Quem achou pode ler para nós, por favor. Jó 26, 14. Jó 26, 14. Isso. Diz assim: eis que isso são apenas as olas dos seus caminhos, que leve sussurro temos ouvido dele. Que leve sussurro temos ouvido dele. Mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Veja, o que a gente entende, o que a gente pensa, o que a gente estuda é só a orla, é só a beiradinha daquilo que Deus é. Se é difícil entender isso, imagine entender Deus por inteiro. Então, quando jovens, a gente está falando de soberania de Deus, nós não estamos falando de um conceito que precisa ser entendido racionalmente. Nós estamos falando de um conceito que precisa ser crido em obediência. Isso faz toda a diferença, toda a diferença. Quando a gente está falando de soberania, o nosso orgulho é colocado em jogo. Porque, como eu sempre costumo dizer, quando as pessoas discutem, conversam comigo sobre soberania, a soberania mexe com nossos brios. Ela mexe com a ideia de que a gente não está no controle da história. Ela mexe com a ideia de que a gente não é protagonista disso aqui. Que a gente é coadjuvante, que o protagonista é Deus. Que a glória é dele, que a obra é dele, que é para ele, por ele e para ele que são todas as coisas. E isso mexe com a gente, para mais ou para menos, mexe com a gente. Né? Ninguém gosta, a maioria das pessoas não gosta dessa ideia. E aí, então, é por isso que eu estou dizendo que é importante a gente já colocar aqui. E quando a gente está falando de soteriologia, a gente não pode deixar de lado de que Deus é soberano sobre todas as coisas. E como um pastor que eu aprendi com ele dizia, quando a gente ouve uma frase dessa, a gente não diz por quê, a gente diz amém. Né? Quando a gente ouve falar da soberania de Deus, a gente não fala por quê, a gente fala amém. Né? Deus é soberano, amém. Segunda verdade que é importante, que começa a dar curto-circuito na cabeça da gente. Deus é soberano sobre todas as coisas, e o homem é responsável diante do seu Criador. É importante a gente também ter isso em mente quando a gente está falando sobre salvação. Quando a gente está falando, esse é um aspecto que a gente vai trabalhar mais para frente sobre isso, mas nós precisamos entender que quando Deus criou Adão e Eva, que são nossos representantes federativos, vamos dizer assim, né, lá no Éden, os criou à imagem e semelhança dele. Ou seja, os criou com responsabilidade. Você pode dizer, tá bom, Jonathan, mas o Éden acabou, nós fomos expulsos.
mas a imagem e semelhança de Deus em nós não foi completamente abandonada. Ela foi desbotada, ela foi quebrada, mas ela não foi destruída. Né? Eu sempre gosto de dar o exemplo do vidro. Quando um projétil pequeno passa por ele, ele não espatifa, ele às vezes fica com um buraco no meio todo, mas ele fica intacto, ele não estala, né? Ele não quebra. A glória de Deus no homem é exatamente isso, ela sofreu um furo, e um furo muito perfurante que foi o pecado. Mas continua o enquadre, senão, meus amigos e minhas amigas, esse mundo estaria 10 vezes pior do que nós estamos vendo hoje. Se o homem tem capacidade criativa, se o homem e a mulher têm capacidade de amar, se o homem e a mulher têm responsabilidade, é porque carregamos ainda em nós esse traço que é a responsabilidade diante das nossas atitudes. Então, a primeira verdade, Deus é soberano sobre todas as coisas. Segunda verdade, Deus dá responsabilidade ao homem com a capacidade do bem e do mal. Terceira verdade, que é importante a gente falar também, há um concerto com Adão e com Eva que faz toda a diferença para a história. Os teólogos têm chamado esse conceito ao longo do tempo de pacto das obras. Às vezes a gente não gosta de falar assim, porque fica parecendo que a gente está falando que a salvação é pelas obras. Mas esse pacto das obras está dizendo que houve entre Adão e Deus no Éden um pacto, uma aliança, que estava condicionada à obediência de Adão, que não foi cumprida, e Adão, então, foi expulso do Éden. Isso é importante também da gente ter em mente quando a gente está falando de soteriologia. E, finalmente, mas não menos importante, lembrar que após o Éden, o homem está envolto em condenação e morte. A Escritura apresenta que Adão e Eva não fizeram bom uso da liberdade e transgrediram, levando todos os seus descendentes a transgredirem. Como nós podemos ler, e eu gostaria que vocês lessem comigo, em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta enquanto não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um homem só. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Veja que o que Paulo está dizendo aqui é que através de um homem, isto é, através de um representante, que é Adão, o pecado entrou no mundo e passou a todos os homens e mulheres que nasceram aqui. E isso é uma coisa, gente, que a gente precisa deixar aqui clara. Porque se você acredita que não, o homem é pecador, mas ele pode, aí a gente não está falando, a gente está falando de outro entendimento daquilo que a Escritura está falando. Aqui está dizendo que de Adão para frente, todos estão condenados pelo pecado. E veja que o próprio apóstolo Paulo diz, Adão era um tipo do que viria. Ou seja, aquele que vem, que é Jesus, 1 Coríntios capítulo 15 fala isso, ele é o segundo Adão, aquele que faz o que Adão não fez, que é obedecer perfeitamente a Deus, e assim se torna o mediador e justificador dos que recebem a graça e a dádiva de Cristo, como o próprio apóstolo Paulo fala aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Então, quais são as 4 verdades que eu gostaria que a gente guardasse a partir daqui? Deus é soberano, o homem é responsável, dado a sua capacidade de escolha que Deus deu a ele, sua responsabilidade de, como alguns dizem, de livre ação.
O homem, Adão e Deus tinham uma aliança no Éden que tinha a ver com obediência e que esta aliança não foi cumprida e por isso todos pecaram, como diz Romanos 3:23, e destituídos estão da glória de Deus. E aí, para a gente concluir isso, a religião cristã ensina, isso é uma frase do Pascal, um filósofo que eu gosto muito, o filósofo francês Blaise Pascal. A religião cristã ensina, pois, conjuntamente, que os homens, ensina conjuntamente aos homens essas duas verdades, que há um Deus, de que os homens são capazes, e que há uma corrupção na natureza que os torna indignos desse Deus. Aos homens importa igualmente conhecer um e outro desses pontos, pois é tão perigoso para o homem conhecer a Deus sem conhecer sua própria miséria, como conhecer sua miséria sem conhecer o Redentor que dela pode curar. Um só desse conhecimento faz ou a soberba dos filósofos, que conheceram a Deus e não a sua própria miséria, ou o desespero dos ateus, que conheceram a sua miséria sem um Redentor. Então, quando a gente está falando de soteriologia bíblica, a gente está falando dessas duas verdades, de que há um Deus e de que os homens são capazes e que há uma corrupção na natureza que os torna indignos desse Deus. Né? Então, essas verdades precisam ficar claras para a gente, essas verdades precisam ficar aí no nosso horizonte de percepção enquanto a gente está estudando soteriologia. Como a Amós colocou aí, está queimando pauta, né? Que é a nossa discussão da próxima semana. Se o homem fosse parcialmente depravado por causa de Adão, então seria parcial a sua condenação, né? Mas nós vamos falar disso na semana que vem de uma maneira mais ampla, mais completa, quando a gente for falar desse ponto, né? Dito isso, então, dito essas 4 verdades que eu tenho certeza que todo mundo guardou aí, quem está anotando conseguiu anotar, e assim, é outra coisa, viu, gente? Eu costumo falar muito rápido. Se eu estiver falando rápido, vocês fazem um sinal de socorro aí, né? Fala, tá aí muito rápido, não conseguindo acompanhar, não, porque eu falo rápido mesmo. Então, se tiver muito rápido, vocês sinalizam, se precisar repetir, vocês apontam. A gente está aqui para poder ir conversando e discutindo nesses termos. Então, como nós dissemos anteriormente, existem 2, repito, quais são os fundamentos? Vamos lá. Fundamento 1, Deus é soberano sobre todas as coisas. O Deus governa todas as coisas. Esse é o primeiro princípio. O segundo é que o homem, criado por Deus, é responsável por suas atitudes. Esse é o segundo fundamento. O terceiro é que Deus e Adão, no Éden, fizeram uma aliança, que nós chamamos de concerto das obras, onde, sendo Adão obediente, Deus manteria ele na presença do Senhor eternamente. Senão, haveria perca. É o que Deus fala com Adão e Eva, né? De todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, a desobediência traria a morte. Esse é o terceiro, o concerto das obras, expressa a vontade de Deus e a obrigação do homem. E o quarto, o homem e a mulher não foram capazes de manter essa aliança, e isso nos levou a um estado de condenação e de morte. Então, são esses 4 princípios fundamentais. Deu para pegar? Esther, deu para pegar aí? Ok. Então, vamos lá. Dito isso tudo, a gente já tem aqui 2 personagens fundamentais na história da soteriologia até aqui. Nós temos Deus e nós temos o homem. Nós temos 2 personagens que, como eu disse lá no início, se a gente usar de maneira lógica, a gente entende que Deus é santo através da teologia, que o homem foi criado por Deus através da antropologia, que o homem caiu da graça, se tornando pecador através da armatologia. Então, nós temos um problema. Deus é santo e não tolera pecado. O homem é pecador e não pode ficar na presença de Deus. Então, nós temos 2 personagens aí que eu gostaria de explorar um pouco mais com vocês nesse primeiro momento, que é Deus e o homem. E alguns estudiosos vão dizer que quando a gente está estudando soteriologia, a gente está fazendo essas 2 perguntas fundamentais. Quem Deus é e quem o homem é. Então, é claro que eu não vou poder ficar aqui falando, porque, por exemplo, a primeira pergunta é, quem Deus é? A gente pode pegar a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse,
e ainda vai faltar tempo e espaço para a gente poder definir quem Deus é. Mas, de uma maneira resumida, nós podemos dizer que Deus prestem atenção na definição, Deus é, no mínimo, a soma integral de todos os seus atributos. Deus é, no mínimo, a soma integral de todos os seus atributos. O que significa dizer isso? Significa que Deus é tudo aquilo que as Escrituras o definem e que nada está desequilibrado nele. Todos os atributos são integralmente somados e são perfeitamente equilibrados, formando aquilo que Deus é. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque isso nos previne até, por exemplo, da gente começar a discutir se Deus é justo ou amoroso. Então, é uma discussão comum dentro da soteriologia, né? As pessoas, mas se Deus escolhe um, nos escolhe outro, ele não é amoroso, ou ele não é justo. Ou, em Deus, jovens, amor e justiça está perfeitamente equilibrado. Deus é, pelo menos, a soma integral de todos os seus atributos. Então, aqui, nós poderíamos pegar, e se você pegar um tratado teológico sobre o que nós chamamos de os atributos de Deus, você vai gastar sua vida inteira, né? Porque, e de alguma forma, nós fazemos esse movimento na nossa vida cristã, né? Nós estamos aprofundando nossa compreensão sobre o caráter de Deus a cada dia. Mas aqui, quando nós falamos de soteriologia, eu queria destacar 3 atributos que são fundamentais para a gente entender Deus dentro do papel soteriológico, dentro dessa caminhada da história da salvação. Quais sejam a sua misericórdia, a sua soberania e a sua justiça. A sua misericórdia, a sua soberania e a sua justiça. A gente podia falar que Deus é onipresente, né? Não é os 3 atributos de Deus que 90% dos crentes respondem quando são perguntados. Onipotente, onipresente, onisciente, né? Escolinha básica, EBD básica, né? Todo mundo conhece esses 3 atributos, onipotência, onisciência e onipresença. Mas, uma vez a gente estava estudando isso aqui na casa de oração, falei, jovens, é pouco. Onipresença, onipotência e onisciência são 3 grandes, mas Deus tem diversos outros atributos. E para a nossa discussão soteriológica aqui, nós vamos pegar esses 3 que estão diretamente relacionados ao que nós vamos falar. Sua justiça, sua misericórdia e a sua justiça, sua soberania, sua justiça e sua misericórdia, que também pode ser chamada de bondade ou de amor, né, se alguns assim o quiserem. Começando pela soberania. Eu citei lá em cima que era um dos princípios, e aqui a gente agora vai explorar mais um pouquinho. Vamos ler Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Provérbios 21 e 1. Veja o que diz Salomão. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Veja que no versículo 2, ele diz, todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Por que Salomão usa a imagem do rei para falar que Deus controla, dirige o coração do rei? Porque era a mesma coisa de dizer assim, quem que é a pessoa que tem maior poder político e social na nossa estrutura atualmente? Quem que vem à nossa cabeça? Talvez o presidente? Não sei se vocês concordam comigo, mas talvez o sujeito que tem mais poder, mais autoridade, né, legal e política é o presidente. Então, nós imaginamos que o que o presidente quer acontece de uma maneira hierárquica aos seus outros. O que Salomão está dizendo aqui? Que existe alguém que está acima do rei, que está acima do presidente, que está acima das autoridades. E quem é esse? Deus. Só que aí a gente precisa ter um cuidado. Tem muita gente que está falando amém comigo agora. Só que provavelmente, talvez, fica assim, não, Deus, ele está acima do presidente, mas o presidente pode fazer o que bem entender.
A gente chama isso de soberania conveniente. O que significa soberania conveniente? Deus, ele manda até quando a gente acha que é bom mandar. Quando a gente percebe que Deus não é bom mandando, a gente fala que o presidente, que eu, que meu pai, que minha mãe, que a vida, que o universo, que quem quer que você seja, pode fazer o que quiser. É como eu ouvi outro dia uma pregação que, como a mostra do meu bigode, o cabelo do meu bigode arrupiou quando eu ouvi essa pregação, que foi o sujeito falando que o homem pode sim tirar a caneta da mão de Deus e escrever sua própria história. Isso é assim, nem é soberania, mas se a gente pudesse chamar isso, seria soberania conveniente. Né? Deus é soberano quando ele vai me abençoar. Tirando isso, a caneta é minha. Deus é soberano quando me convém. Jovens, isto não é soberania bíblica. Isso não é soberania bíblica. Isso é soberania conveniente. Isso é um produto humanista, que quer acreditar que Deus é poderoso, pero no mucho, como diriam os nossos irmãos argentinos. Deus é poderoso, Deus é soberano, mas, e assim, reparem, toda vez que a gente coloca o mas em alguma frase aqui, alguma coisa ruim pode acontecer, né? Então, assim, quando a gente está falando dessa soberania, a gente está falando que Deus é livre em todo o seu poder. E aí aqui eu queria usar uma frase do Spurgeon. Ele diz que Deus é independente de tudo e de todos. Ele age de acordo com a sua própria vontade. Quando diz, eu farei, o que quer que diga será feito. Deus é soberano e a sua vontade, não a vontade do homem, será feita. Eu costumo dizer que as pessoas geralmente dizem muito, falam muito sobre a soberania de Deus, mas a gente não para pensar nas implicações disso para a nossa vida. Vou dar um exemplo de que aconteceu aqui bem perto de mim. Uma vez conversando com uma irmã sobre a soberania de Deus, né, eu que aqui na região, né, sou o que mais estou assim, nessa postura mais reformada, e ao mesmo tempo tenho falado com quem eu posso, olha, nesse período de pandemia, vamos evitar aglomeração, vamos usar máscara, vamos, né, usar o álcool em gel, o que for possível a gente fazer, a gente faz. Aí a irmã falou, ai, Jonathan, mas você não acredita na soberania de Deus? Você não acredita que Deus vai fazer o que ele bem entende? Eu falei, eu acredito plenamente. Eu acredito que Deus faz o que ele quer, citando Spurgeon de novo. Deus é independente de tudo e de todos. Então, por que você se preocupa? Eu falei, olha, eu me preocupo porque Deus é soberano, eu não. Deus é soberano e eu, por acreditar que ele sou responsável por fazer o melhor que eu posso fazer aqui. Se eu acredito que Deus é soberano, isso deveria me dar tranquilidade para obedecer e não abertura para me questionar. E aí as pessoas caem nessas falácias e aí vão acreditar, como eu já ouvi uma outra pessoa falar comigo, que o conceito de soberania que nós estamos falando aqui é perigoso, porque fala que se Deus controla tudo, o homem não precisa fazer nada. Veja bem, Deus é soberano, ele é independente de tudo e de todos. Nós somos chamados a obedecermos. Nós somos chamados a ouvir este Deus soberano e fazer o que ele quer. Mas no que diz respeito às suas atitudes, às suas vontades, àquilo que ele faz, isso é da atribuição única e exclusiva dele. Veja, se Deus quiser que eu morra de Covid, eu posso ser a pessoa mais cuidadosa do universo, eu irei morrer. Ponto. Só que, por saber que eu posso morrer de Covid, isso não significa que eu vou descuidar, porque se for da vontade de Deus, eu vou morrer de qualquer jeito. Significa que eu entendo que qualquer coisa que aconteça comigo é a pura e simples vontade de Deus se realizando na minha vida. Então, entendam, é diferente. A gente não pode resumir e cair em falácias como essa, porque as escrituras de capa a capa. Veja, Salmo 115, versículo 3. Vamos ler alguns versículos que falam sobre isso. Salmo 115, versículo 3. Se alguém puder ler para nós, por favor, para descansar um pouquinho minha voz. Versículo 3. Isso, Salmo 115, 3. No céu está nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. No céu está nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Salmo 135, versículo 6. Ainda continuando em Salmos.
Qual versículo? Versículo 6. Tudo quanto aprouve ao Senhor, ele o fez, no céu, na terra, no mar e em todos os abismos. Veja que o versículo 5 diz: sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. E se você ler o restante do Salmo, você vai ver que o escritor está afirmando que Deus é soberano na libertação do povo do Egito, Deus é soberano nas pragas que são enviadas, Deus é soberano na Israel entrando em Canaã, Deus é soberano na instituição do reino de Israel. Note, Deus, nós lemos aí no 115, versículo 3, o nosso Deus está no céu e pode fazer tudo o que lhe agrada. Quando nós estamos falando de soberania de Deus, nós estamos diante disso. Deus é livre para fazer tudo o que lhe agrada. Isaías 46, versículo 10. Isaías, capítulo 46, versículo 10. Alguém leia para nós, por favor. Isaías 46, 10. Isaías 46, 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. E digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Meu conselho permanecerá de pé. Daniel capítulo 4, versículo 35. Daniel capítulo 4, versículo 35. Por favor, alguém leia para nós. Quatro 35. Isto. Diz assim: todos os moradores da terra são por eles reputados em nada. E segundo a sua bondade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Quem que falou isso? O Senhor, Daniel, ou o anjo, que falou na. Nem o Senhor, nem Daniel, nem o anjo. Peraí, Nabucodonosor. Nabucodonosor. E por que eu acho Achei importante... E é porque é importante a gente destacar isso. Porque, veja, não foi um israelita que falou isso. Foi um rei pagão que falou isso. Um rei que provou na própria pele que, se Deus quiser que um rei se torne tão irracional a ponto de comer grama como um boi, ele o fará. Então, todos esses versículos deixam muito claro para nós que Deus, ele faz o que ele quiser com todas as coisas. Jovem, a gente precisa resgatar isso e guardar no fundo do nosso coração. Porque um dos problemas que a gente enfrenta hoje é que nós temos uma falta de temor, porque nós não entendemos quem Deus é. Nós entendemos que Deus pode fazer, é o que eu sempre penso, voltando aí, dando um exemplo da cultura pop, né? Na última vez que eu vim, eu citei Vingadores, e eu vou citar aqui de novo. Quando a gente olha lá no Vingadores, o Thanos Todo-Poderoso estalando o dedo, e metade, né, acontecendo o que acontece, a gente fica impressionado. Deus, meus queridos e minhas queridas, ele não precisa estar lá, basta ele expressar a sua vontade em forma de pensamento. Deus é tão soberano que ele criou o mundo pela palavra. Ele disse e as coisas aconteceram. Então, a gente precisa deixar claro desde já que quando a gente está falando de salvação, a gente não está falando de ação humana. A primeira coisa que a gente está falando quando a gente fala de salvação, a gente está falando de soberania divina, da vontade de Deus sendo realizada ao longo da história. Essa liberdade de Deus em sua soberania implica pelo menos 4 coisas, que eu gostaria também de detalhá-la. Primeira, liberdade de existência. O que significa liberdade de existência?
A Bíblia não se coloca no lugar de questionar se Deus existe ou não. Ela parte do pressuposto que Deus é. Não é assim que Deus se apresenta a Moisés? Diga ao povo de Israel, eu sou o que sou. Isso é tautológico. Gira ao redor de si mesmo. A Bíblia parte de um princípio. A terra era sem forma e vazia. Disse Deus, haja luz e houve luz. É por isso que é uma pergunta sem resposta e uma pergunta insensata perguntar quem criou Deus. Porque a fé cristã e a palavra de Deus parte da liberdade da existência. Deus é soberano, ele sempre existiu. Ele é o ser que existiu antes de tudo, porque ele é quem manda. Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. A segunda coisa que é importante dentro dessa liberdade é a liberdade de decisão. Quando a gente lê lá em Romanos capítulo 11, que é um texto que provavelmente ao longo dessas semanas a gente deve retomar em alguns momentos, Romanos capítulo 11, versículo 33, eu gosto muito desses versículos, ele diz, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Ou seja, Deus é livre, ele tem livre gerência. Ele pode fazer o que lhe convém. Tal como também ele tem liberdade de execução. Veja que o cego, em Mateus capítulo 8, vocês estudaram Mateus, não estudaram? Então vocês devem lembrar desse texto. Mateus capítulo 8, versículo 2. Mateus capítulo 8, versículo 2. Vamos ler o 1 também. Mateus 8 e 1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelho e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Não faz sentido nenhum a gente mandar Deus curar alguém. Não faz sentido nenhum a gente falar, eu determino que. Sabe por que nós falamos isso? Porque nós não entendemos que Deus é soberano e livre de existência, livre de decisão, livre para executar. Veja como esse cego entendeu claramente a soberania de Deus. Ele fala assim, se o Senhor quiser, eu posso voltar a enxergar. E isso, ouvir isso, que aqui no Brasil é muito comum da gente ouvir, as pessoas determinando que Deus faça isso, determinando que Deus faça aquilo, determinando que Deus faça aquilo outro. Isso beira a heresia. Porque se nós partimos do pressuposto que Deus é soberano, apenas Ele pode fazer se Ele quiser. E sabe que, depois de ter dito isso tudo, eu tenho que dizer também uma coisa. Só tem uma coisa que Deus não pode fazer. Uma. Contrariar-se a si mesmo. E é por isso que quando a gente fala de liberdade, a gente fala de liberdade de limitação. Deus pode fazer tudo o que ele deseja, porém ele não deseja fazer tudo o que pode. Entende isso? Deus pode fazer tudo o que ele deseja, porém ele não deseja fazer tudo o que pode. Deus pode mentir? Do ponto de vista de sua soberania, poderia, mas ele fará? Não, porque mentira é pecado, e nos diz Números, capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus, enquanto ser perfeito, pode mudar? Se ele o quiser, pode. Mas ele não vai mudar, porque Tiago, capítulo 1, versículo 13, fala que Deus é perfeito, nele não há sombra de variação. Então, Deus é livre também para se limitar em não fazer tudo o que ele pode. E isso é importante também da gente pensar. Porque quando a gente fala de soberania, a gente fala que Deus pode fazer tudo. Deus pode, vou dar um exemplo próprio novamente. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou diabético. Eu tenho diabetes desde os meus 23 anos de idade. Todo dia, 3 vezes ao dia, eu tenho que aplicar insulina no meu corpo. Deus pode fazer meu corpo produzir um pâncreas novo, 100% zerado, 0 quilômetro, produzindo insulina à vontade? Pode. Se ele quiser, ele faz isso agora. Ele só deseja, dentro de mim, nasce um pâncreas novo. Mas ele vai fazer? Talvez não. Talvez
É da vontade dele. E aí, talvez não, eu posso dizer, é da vontade dele, até hoje, quando eu estou falando com vocês, que meu pâncreas funcione do jeito que funciona. E aí, então, eu vou olhar para Deus e dizer, mas o Senhor não é todo-poderoso? O Senhor pode me dar um pâncreas novo. Vocês notam como uma situação engraçada fazer isso? Olhar para Deus e falar, o Senhor não vai me dar um pâncreas novo? É tal como uma criança pequena que olha para o pai e fala, você não vai me dar? Não, você pode me dar. Então, quando a gente está olhando para a soberania de Deus, jovens, a gente está olhando para esse ser soberano, poderoso, livre, soberano no exercício do seu poder, na concessão da sua misericórdia, no exercício de sua justiça, na demonstração da sua santidade. Quando, nós não vamos falar disso agora, mas já adiantando, quando a gente lê as Escrituras e vê as Escrituras falando que Deus elege pessoas, as pessoas costumam virar para mim e falar, mas Deus é injusto. Eu falo, quem sou eu para falar o que Deus pode ou não pode? É Ele. Ele é soberano. A criatura, é esse o argumento, nós vamos falar sobre isso quando a gente for ler lá em Romanos capítulo 9, não é o vaso que fala para o barro, não é o vaso que fala para o oleiro, é o oleiro quem faz o vaso. Então é muito importante nós resgatarmos, como a W. Pink diz, duas coisas são indisputáveis. Deus é soberano, o homem é responsável. Ressaltar a soberania de Deus sem acentuar ao mesmo tempo que a criatura é responsável, tende ao fatalismo. Preocupar-se tanto em manter a responsabilidade do homem, ao ponto de perder a soberania de Deus, é exaltar a criatura e rebaixar o Criador. Quando o mundo que não conhece a Deus diz isso, que o homem é livre, que o homem pode fazer o que quiser, etc., eu entendo. O que me assusta é o povo de Deus dizer a mesma coisa. É o povo de Deus dizer que Deus é soberano, mas quando convém. Né? Deus é soberano quando é bom. Quando é ruim, ou quando não satisfaz, ele não é. E Deus não muda, ou ele é, ou ele não é. Então, a soberania de Deus, a resposta é ou sim, ou não. Então, esse é o primeiro aspecto que é importante a gente ter em mente quando a gente fala de Deus dentro da soteriologia. Um segundo aspecto do caráter de Deus é sua justiça. Vamos ler Daniel capítulo 9, versículo 14. Daniel capítulo 9, versículo 14. Veja o que Daniel diz. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não lhe temos dado atenção. Um dos salmos, se eu não me engano, o Salmo 123, diz que justo é o Senhor em todos os seus caminhos. E aqui também eu gostaria de chamar a atenção de vocês, para que quando a gente estiver falando de justiça, a gente não confunda o nosso desejo de justiça pelo conceito de justiça. É comum nós olharmos para a justiça divina